Bem-vindos ao TV Cine Dragão, um programa da TVC em parceria com o Centro Dragão no Mar de Arte e Cultura. Hoje daremos continuidade à temporada de cinema cearense, apresentando para vocês toda a diversidade da nossa produção cinematográfica. A seleção de longas-metragens, que se deu através de uma convocatória pública, teve como intuito dar ampla visibilidade e estimular debates qualificados sobre o nosso tão rico e diverso cinema cearense. Na sessão de hoje, assistiremos ao filme Linhas de Organdi, dirigido por Glauber Paiva Filho. Selecionado para o programa Doc TV, da TV Brasil, o filme utiliza elementos de ficção e documentário para contar a história das rendeiras cegas do município de Aracati. Usando como alegoria o mito de Aracne, Linhas de Organdi pretende se aproximar das histórias que parecem repetir a tragédia do mito grego. E para conversar sobre Linhas de Organdi, recebemos hoje o jornalista, realizador e professor da Universidade de Fortaleza, Glauber Paiva Filho, diretor de filmes como Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito e As Mães de Chico Xavier. Bem-vindo, Glauber. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Pedro também. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer pra gente te receber também. Glauber, eu queria começar assim nossa conversa hoje falando mesmo do princípio, né? Como foi que você chegou até as rendeiras, como foi esse contato e a vontade de fazer um filme sobre isso? Pois é, ele é um projeto que demorou muito tempo para ser concluído. Acho que demorou mais ou menos uns 8 anos, porque fez parte de isso mais ou menos em 2000, foi 2001. Foi uma conversa que eu tive com a Dodora Guimarães e ela falou dessas rendeiras no Aracati que estavam acabando o ofício do labirinto com as rendas de Organdi e que elas tinham problemas de visão, que estavam cegas. E isso foi um interesse muito grande. E aí eu fiz um projeto de pesquisa para o Rumos Cultural Itaú, né? Ele ganhou e eu fui para Aracati, nessa região dos córregos. E aí identifiquei que na verdade não era uma cegueira completa das rendeiras, eram mais alguns problemas que poderiam ser solucionados do ponto de vista médico, né? Como glaucoma, cataratas, mas no estado avançado seria irreversível. E aí eu comecei a pegar o depoimento delas. Eu achei interessante que elas faziam muitas referências com algumas leituras que eu tinha de obras ficcionais, né? Por exemplo, a cegueira era uma cegueira branca, né? Uma delas diz, minha cegueira é uma cegueira branca, eu consigo ver apenas... Uma delas viu uma pessoa passando e disse o nome dessa pessoa que estava passando. Eu perguntei como é que a senhora vê, já que a senhora disse que só vê tudo branco como se fosse um leite, né? Ela disse, não, eu vejo pelos sentimentos. Então elas começavam a adentrar num depoimento, num universo muito interessante que não modificou o meu interesse de não fazer um documentário que fosse do ponto de vista antropológico, etnográfico, ideológico ou de denúncia das condições de vida daquela rendeira. Passado o tempo, teve uma outra oportunidade que foi no Doc TV, né? Eu retornei no meio disso, né? E fiz um roteiro fictício, porque também veio outras leituras, assim, o mito de Aracne, um conto da Marina Colaçan, né, que é a mulher bordadeira, tecedeira, e aí eu vi que esses depoimentos delas poderiam construir uma única narrativa de uma rendeira fictícia que pudesse se semelhar a Aracne. Aí eu disse, olha, tem uma ficção na minha mão, né, para fazer. E eu acho que esse foi o desafio. Aí veio o Doc TV, 6, eu acho, que tinha um slogan que dizia mais ou menos assim, né? Uma mensagem que dizia mais ou menos assim, era: se a realidade se aproxima da ficção, se a realidade é ficção, está na hora de fazer documentário. Eu digo, olha, encaixou, né? E deu certo, foi. E como tu avalia a importância de lançar um olhar tão pessoal de referências tuas da ficção, como por exemplo o mito de Aracne, dentro de um filme de documentário que trata de um assunto tão popular assim, né? A utilização do mito de Aracne foi muito difícil, assim, porque apesar de estar no roteiro, eu estava em dúvida se isso ia funcionar muito bem na montagem. Até hoje eu ainda tenho dúvidas em relação a isso. Mas como eu achei uma semelhança de que essas rendeiras, toda a história comum delas, tinha uma coisa meio que destino, né? O destino determinando esse aprisionamento e todo momento elas desafiando esse destino. Eu acho que toda a coisa da transmissão do conhecimento pela oralidade e através das gerações também tem muito a ver com a coisa da mitologia, né? Tem, e tem esse lugar, né, de aprisionamento, né? Porque cíclico, né? É aquela cíclico, história que se repete. Exatamente. E aí como o que se assemelha a uma tragédia, né? Qualquer desafio desse herói
né, provavelmente vem um obstáculo muito maior. Ele pode ser penalizado com isso. A ideia da punição está muito presente, né? No caso, a Aracne vira uma aranha e elas vão perdendo a visão, né? A Aracne vira uma aranha, assim, para não morrer, né? Para não morrer, porque a Atenas, ela achou que foi um desafio e contra os deuses, né? Foi algo que ela não poderia ter feito. E aí a Aracne tenta se matar e a Atenas fica com pena de Aracne e transforma a Aracne numa aranha. O que, na realidade, assim, é uma salvação, mas ao mesmo tempo é uma condenação, né? Assim, você está condicionado a tecer o resto da vida. E eu acho que isso representou muito bem essas rendeiras, né, desse lugar. Tem toda uma história bem desenvolvida aí de dramaturgia, né? Tem todo um estudo teu. E isso é interessante porque tem sua ideia de misturar ficção com documentário, mas, ao mesmo tempo, é uma tarefa difícil, né? Porque o documentário, e mesmo você que tem uma formação jornalística, também talvez pudesse ir para aquele lugar do talking head, da câmera talvez um pouco mais parada, de pegar esse depoimento dessas pessoas, né? Que é uma coisa extremamente interessante. Mas você opta, assim, sem entregar muito, por fazer um registro mais oral mesmo, né? Um off, a voice off delas, e as situações que vão acontecendo ali, a ficção que você insere, né? Como isso, seria uma narrativa, assim, o que poderia ter de documentário? Nessa narrativa off, que vem dessa oralidade, que é um processo de transmissão, também, né, que o Pedro falou, mas ao mesmo tempo era encontrar uma junção de depoimentos diferentes, de histórias reais diferentes, cada uma delas, e encontrar uma conexão que pudesse levar a uma construção de um único depoimento, assim. Na realidade, são vários depoimentos de histórias reais, histórias de vida reais, mas que se juntando esses pedaços, eu teria uma rendeira fictícia, né? E que representaria todas elas. E isso daria essa condução da ficção. E o resto das imagens foi assim, uma pesquisa das paisagens dos lugares, assim, o que poderia ser construído de ação, né, nessas paisagens, mas ao mesmo tempo utilizando os personagens reais. Os personagens reais iriam encenar essa ficção. Então os atores que a gente vê ali, eles estão ali naquele ambiente mesmo? Não teve um casting? Não. São rendeiras, são filhos de rendeiras novas que estão deixando de fazer a renda, né? Mas nada que fugissem de uma possibilidade daquela cena ter acontecido em algum dia na vida delas, assim. Né? Não tem uma situação que seria contrária, que fugisse da realidade contrária a uma possibilidade. Inclusive, eu queria que falasse um pouco sobre a tua relação com elas, né? Porque eu li em algum lugar que uma delas chamava de padre, né? Como se existisse uma espécie de confessionário, né? Ela estava ali confessando. Mas o filme também tem um certo jogo de encenação. Como foi que se deu isso? Teve alguma preparação? Eu acho que assim, preparação é esse tempo de pesquisa que você vai e volta, você vai criando umas certas intimidades ali com ela, no sentido de chegar e elas se soltarem mais, falar coisas que são mais profundas da vida delas, né? Então, isso aos poucos foi conquistando. Quando a gente chegou com a equipe, que era uma equipe enorme, né? Uma equipe de ficção para fazer um documentário, elas estavam mais soltas, estavam mais seguras em falar, né? E é muito interessante, assim, foi pós o filme, né? Depois do filme pronto, a gente voltou e elas mesmas armaram um lugar, um espaço, né, no quintal para exibir o filme, assim, virou algo cúmplice, assim, com elas, assim, elas sabiam que estavam fazendo o filme, sabiam como é que era o filme, tinha uma coisa bem interessante. Eu acho que tem duas coisas que permeiam a narrativa toda e que vão dando tom no filme, né? A primeira, a Vanessa até comentou, a coisa da narração, inclusive o mito de Aracne, uma delas conta o mito de Aracne, né? E isso vai aparecendo ao longo do filme, mas o uso da música também me parece ser muito importante. Queria que tu falasse um pouco. Sim. E, agora eu tenho que voltar ao que eu disse. Na realidade, a única atriz que aparece é a Leuda Bandeira, que não aparece. Né? A Leuda Bandeira que faz o conto mito. E aí o texto a gente procurou tentar fazer um texto que não fosse um texto tão narrativo, tão bem construído, né? Um texto que virasse um pouco depois. Que virasse uma espécie de registro oral mesmo. Registro oral, né? O resto não, o resto todos os depoimentos dessa maneira.
o som, né, a trilha foi o Ítalo, né, e a ideia era fazer isso mesmo, a gente tentar também, como as imagens eram fictícias, a gente trazer a trilha sonora para criar essa emoção, né, porque muitas vezes a gente, para uma estética mais naturalista, não vamos colocar essa trilha, vamos deixar que esse tempo traga a emoção, o sentimento do lugar, não. A gente queria mesmo criar uma mise-en-scène de trilha sonora para poder levar esse campo fictício, esse campo imaginário, né? Talvez uma construção de um realismo fantástico. Muito bom, a gente vai dar uma pausa agora e já já a gente volta falando com o Glauber sobre o filme dele, Linhas de Organdi.